E ainda mais grave, né? Jesus, vocês lembram dos fariseus, né? A gente já falou dos fariseus, dos doutores da lei, né? Eles não caminhavam no sábado mais de 1 quilômetro, não trabalhavam, eles tinham que lavar a mão antes de comer, não podiam colocar a mão num animal morto ou numa pessoa morta, tinham que tomar banho e fazer rituais de purificação, eles eram certinhos em tudo que faziam. E olha o que Jesus falou. Olha só, agora vocês vão se assustar. Se a vossa justiça não exceder, e em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Ou daí você vai pensar assim, se você usar esse critério, que eu falei assim que as religiões ensinam, que é o critério para a salvação, e Jesus diz isso, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês vão herdar o reino de Deus. Daí você começa a ver o que era a vida de um fariseu e de um doutor da lei, dos escribas, você vai dizer, meu Deus, eu estou perdido, acabou-se, não tenho chance nenhuma. Pô, os caras viviam o dia inteiro em jejum, a semana inteira, dando esmola, e dando dízimo, e dando oferta, e praticando rituais, se purificando, se limpando, evitando um monte de coisas. E Jesus diz que se a vossa justiça não exceder muito a deles, vocês estão perdidos. E realmente, se você fazer esse tipo de comparação sobre questões de guardar normas, leis, procedimentos morais e tal, para você ter uma ideia, eles tinham mais de 613 leis que eles tinham que guardar. De rituais, que vinham das culturas rabínicas dele, era uma série de fatores. A própria veste deles tinha que ser purificada. Então, quem é que vai ser salvo? Quem é que pratica metade do que os fariseus e os escribas praticavam aqui? Olha, gente, acho que nós não praticamos 20%. Em termos de rituais e um monte de coisa assim. Mas Jesus disse, a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino de Deus. Então, do que está falando esse texto aqui? Não é questão de normas, artigos de fé, artigos de governo de denominações, número de cultos que você participa, quantidade de oração, jejum, esmola, oferta, dízimo, um monte de coisa que você dá, não é isso? E isso são as próprias Escrituras que nos revelam, as próprias Escrituras que nos ensinam. Primeiro, a salvação, ela não está colada, digamos assim, aos nossos procedimentos. Não é porque eu faço as coisas que eu ganho a salvação. A salvação, a palavra de Deus, ela é bem clara. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês realizam. Não vem de vós, é um dom de Deus. Não é pela lei que vocês praticam, pelos preceitos, pelas normas, pelos rituais, pelos sacrifícios, não é por causa disso que vocês são salvos. Paulo falou em Efésios capítulo 6, capítulo 4, mas é mediante a fé em Jesus. Então nós somos salvos mediante a fé em Jesus. Olha só, Deus está revelando para vocês o que é isso então. A salvação, ela procede pela fé em Jesus, ela é de graça. Me pergunta, um ato bom que aquele malfeitor da cruz realizou, para Jesus dizer lá em Lucas capítulo 23, versículo 43, hoje estarás comigo no paraíso, aquele que estava crucificado ao lado dele. Estava ali, ele era um malfeitor, um criminoso. E ele pediu para Jesus, quando te manifestar no teu reino, lembra-te de mim. O que Jesus disse para ele? Não, tu tem que praticar, tem que passar pelo batismo, você tem que praticar os rituais, as normas, as legislações, você tem que praticar tudo isso, porque não tem como você ser salvo sem praticar tudo isso, porque a porta ela é apertada e o caminho é estreito. O que Jesus falou para ele, lembram?
Quero que algum de vocês me digam aqui. O que Jesus falou para aquele homem que pediu para ele a salvação? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, mas ele não participou de nada, ele não fez nada, ele não jejuou, ele só fez coisa ruim. Por que ele foi salvo? Porque a salvação, ela é mediante a fé pela graça de Deus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É a bondade de Deus, a misericórdia de Deus que nos purifica de todo o pecado. Não é porque eu faço mais do que o outro irmão, que eu sou mais santo do que ele. Não é isso, irmão. Essa graça veio sobre a vida de todos. E Paulo diz lá, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, ele diz, aonde o pecado estava tomando conta, a graça de Deus veio como um vendaval, como uma avalanche, como um tornado e tomou conta de tudo e purificou tudo. Então, esse caminho que é apertado, que Jesus falou, e essa porta que é estreita, o que é isso? Pode chutar, se errarem, não tem problema, pode arriscar. Faz parte. Eu erro, todos nós erramos, mas é importante a gente tentar, né? Não é verdade, irmãos? A gente tentar, né? Acredito que o caminho largo seja quando a pessoa escolhe viver no pecado, continuar no pecado e fazer as coisas sabendo que é errado. Essa colocação é a colocação dos religiosos, aquilo que eu falei até agora, que se acreditam que é nos procedimentos, que é nas normas, que é na vivência religiosa, que é o que pratica, que deixa de praticar. Isso é esse conceito, que a porta larga. Eu vivo como eu quero, faço como eu quero, está tudo bem. Né? Está tudo legal. Olha só, Jesus falou lá em João, no capítulo 10. Isso é a palavra de Deus que revela. Pode abrir lá, João capítulo 10. Vamos abrir lá. Vamos ler junto nós. João capítulo 10. O que nos diz lá a palavra? Vamos ver. Quem é essa porta, né? Capítulo 10, versículo de número 9. Quem achou, pode ler para mim. Pode ler em voz bem alta. João capítulo 10, versículo de número 9. João é um pouquinho mais na frente ali, né? Bem mais, isso, mais para trás ali. João capítulo 10, versículo de número 9. Eu até estou desconfiado que o meu sogro está em 1 João, não é, Rose? Vê se não é 1 João ou é Evangelho de João. Está certo? João 10, versículo de número 9. Alguém lê com bastante vontade, bastante fé, entusiasmo para mim esse versículo aqui. Entrará e sairá e achará pastagem. Eureka. Sabe o que é eureka? Achei, em grego. Quem é a porta? Jesus. Jesus, irmãos. Qual era o problema dos religiosos daquela época? Eles não aceitavam Jesus. Não aceitavam Jesus. Não, mas Jesus é fácil, tá? Vamos lá então. O que é que Jesus falou em seguir ele? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. O caminho que é Jesus, a porta que é Jesus, é um caminho que nos leva à cruz, nos leva à morte. Olha só. Era difícil para as pessoas aceitarem Jesus, elas preferiam se buscarem uma autojustificação, que é o que os fariseus faziam. Os escribas faziam. Eles eram todos certinhos, irmãos. Se comparado com os procedimentos que a sociedade cristã tem hoje, em termos de religiosidade, de zelo, de leitura do Torá, das Escrituras, jejum, oração, práticas religiosas, irmãos,
Eles eram muito mais sofisticados do que nós. Eles eram muito mais zelosos que nós. Muito mais. Muito mais mesmo. E Jesus diz, eles não vão entrar no reino de Deus. Não. Porque a Bíblia diz que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. A lei, as normas, procedimentos não justificam o homem diante de Deus. O que é que justifica o homem diante de Deus? Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo novamente. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É através de Jesus que nós somos justificados. É por isso que a lei ela foi abolida. Quando Jesus ele morreu e rasgou-se o véu do santuário de alto para baixo, o caminho para Deus foi aberto para todos, para o gentio, ex-pagões, né? Pessoas que serviam outros deuses, o caminho foi aberto. Todos têm acesso a Deus por meio de Jesus sem precisar das práticas legislativas de Israel. Os procedimentos rituais da religião judaica. Em Jesus, tudo aquilo ali acabou, não precisa mais sacrificar o cordeiro, sacrificar o bode, sacrificar a rolinha, sacrificar os animais do templo, tudo aquilo ali acabou. Porque agora nós somos justificados por meio de Jesus. Diz assim que a porta ela é estreita. E o caminho é apertado. Evangelho de João no capítulo 14. Jesus diz assim, ó. Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que ele diz depois. Ninguém vem ao Pai senão por mim, irmãos. Então, o caminho é Ele, o único caminho é Ele. Quando ele diz que a porta ela é estreita e o caminho apertado, é porque as pessoas rejeitavam Jesus. E eu vou dizer uma coisa que vai escandalizar vocês, talvez até agora. Nunca na história a maioria das pessoas teve razão. Nunca na história a maioria das pessoas realmente seguiram Jesus de fato. Geralmente foi só procedimentos religiosos, atitudes religiosas. Tanto é que os caras iam para religiões e depois iam para as guerras. Os caras se encontravam diante de um cardeal, de um bispo, e vestiam uma roupa com uma cruz e participavam das cruzadas, onde matavam muçulmanos, invadiam cidades, retiravam os espólios das pessoas, matavam gente inocente. Nos nossos dias, muitas pessoas vão para os encontros religiosos, são ruins, mentirosas, passam a perna nos outros, são infiéis às mulheres, praticam coisas abomináveis indo numa religião. Por outro lado, você vê pessoas que não participam de religiões, pessoas boas de coração, pessoas sinceras, honestas, fiéis aos cônjuges, protetoras das famílias, sérias nos seus negócios, mas não participam de rituais, de liturgias e nada disso. Essas coisas devem nos levar a uma profunda reflexão na nossa vida. Porque nós aprendemos a cumprir certas coisas e dizer, ó Deus, está pago. E Jesus vai balançar a cabeça, você não compreendeu nada. Que o caminho e a porta sou eu. Eu sou a porta. Aquele que por mim entrar, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que o que a religião faz? Ela diz, não, você precisa depender de nós. Então, existem normas, procedimentos. Se você não contribuir, você é amaldiçoado por Deus. Você é ladrão. Você está passando a perna em Deus. Se você não tiver toda a vida ali participando e trabalhando e exercendo cargos e funções, se esfolando, você é infiel a Deus.
Porque você não está andando no caminho estreito que é penitência, é jejum, é oração, é acendendo vela todos os dias, é usando o rosário, é usando a cruz, é fazendo aquelas passeatas, né, que algumas religiões fazem por aí. Algumas se chicoteiam. Dá a entender na psicologia humana que quanto mais eu sofro, mais eu participo de sofrimento e de regras e procedimentos. Quanto mais difícil é, mais Deus se agrada de mim. E Jesus está dizendo, olha, os fariseus faziam isso, os escribas faziam isso. Traz para a nossa época agora. Qual é a coisa mais difícil de se fazer na nossa época? Ir numa igreja? Não. Participar de cultos? Não. Dar oferta? Não. Dar o dízimo? Não. Tudo isso eu fiz na minha vida, nunca achei difícil. O que é difícil fazer? O que é difícil fazer? Jesus falou assim lá no Evangelho de João. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O que é difícil fazer? Amar. Agora sim. Agora sim, irmãos. Agora nós entramos numa área que agora Deus pegou lá no fundo do meu coração, né? Amar, tu ama? Vós sereis conhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Oh, meu Deus do céu. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Agora sim, irmãos. Agora nós estamos entrando na porta que é estreita e no caminho que é apertado, que se chama Jesus. Não são procedimentos éticos, não são procedimentos morais, não são normas de religiões, não são artigos de fé, não são normas de governo de igreja, não é nada disso, irmão. Não são rituais que nós inventamos e praticamos, não são as velas que nós acendemos, não são os rosários que nós rezamos, não é nada disso, irmão. Não é a roupa que nós vestimos, não é nada disso. É Jesus. Irmão, se você entender que é Jesus, você entendeu tudo. Você entendeu tudo. Agora, olha bem uma coisa, né? Parece que dá de a gente entender, não, então eu posso tudo, posso fazer tudo. Quem pensa assim nunca conheceu Jesus, nunca entrou nessa porta e nunca entrou nesse caminho. Esse é o problema. Eu levo tudo para o lado da normativa, das leis, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Daí eu digo, não, então quer dizer que eu estou em Jesus, eu posso fazer tudo? Irmão, quem ama o próximo? A Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a si mesmo, não precisa de lei. Precisa de lei para dizer para mim que adulterar é errado? Não. Precisa de lei para dizer que se eu tratar mal meu próximo estou errado? Não. Jesus diz que no amor se resume toda a lei e todos os profetas. Toda a lei e profeta se pega e se coloca assim, ó, dentro do amor de Deus. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. E muito mais do que tudo isso aqui, porque tudo isso aqui não resume o amor de Deus ainda. O apóstolo João diz que se a gente fosse para escrever tudo que Jesus realizou, tudo que Jesus fez, nem o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que seriam escritos. Isso aqui é muito pequeno. Muito pequeno para dizer que tudo está aqui. Não, tudo não está aqui. Agora, dentro do amor de Deus, eu aprendo com a natureza, eu aprendo com o meu próximo. Eu aprendo com as ações que eu vejo no mundo, com as atitudes que eu vejo no mundo. Eu vejo atrás do olhar de Deus que existe em mim, dos sentimentos de Jesus que habitam o meu coração. Por Jesus amar o mundo, ele morreu. E Jesus disse assim, ó, se chamaram de Beelzebu a mim, imagine o que não farão com vocês. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. O caminho chamado Jesus, o caminho do amor é muito difícil.
Porque as pessoas pensam que é procedimento, mas não é, irmãos. É receber uma pessoa chamada Jesus. É receber Jesus no coração como único e suficiente Salvador. Então, quando eu não amo, quando eu não faço bem, quando eu me distancio da bondade, da fidelidade, do amor, do domínio próprio, irmão, eu não estou em Jesus. Você pode viver dentro de um templo chamado igreja. Você pode orar de manhã das 6 até 6 horas da tarde. Se você não amar, irmãos, você não está na porta estreita e no caminho apertado jamais. Se você não abrir mão dos teus desejos, das tuas vontades, se você não abrir mão da religiosidade em prol de Jesus, irmãos, você não está no caminho apertado, na porta estreita de maneira nenhuma. Por isso que ele diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Eu pergunto para vocês, os escribas e fariseus seguiram Jesus? Não. Por quê? Não, nós temos a nossa religião, nós temos nossos procedimentos, nós temos as nossas leis, as nossas normas. E eles queriam se justificar diante de Deus por isso. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, entrou em embate tudo isso. Vocês imaginam, os caras que guardam a lei, estão no templo, foram colocados como inferiores àquele cara que não era religioso. Poxa, que coisa é essa? Se a gente não compreender que Jesus é a porta e Jesus é o caminho, você e eu vamos continuar sendo um religioso ainda. E eu peço a Deus que você compreenda isso. O amor vai se esfriar de quase todos. Vai se esfriar de quase todos. Eu sempre peço a Deus que eu não esteja nesse número do esfriamento do amor. No amor, irmãos, não existe medo. No amor não existe aquela condição de medo de castigo, medo do inferno, medo dessas coisas. Porque o amor, ele joga fora todo medo. Porque Deus é amor. Se eu estou no amor, eu estou em Deus. E Deus traz pacificação. Deus traz tranquilidade. Deus traz graça ao meu coração. Deus, ele me torna uma pessoa convicta na minha fé. Eu não tenho medo dessas coisas, dessas culposidades que se lançam contra mim. Porque a religião tem os seus defensores, que diz, se você não faz isso, se você não praticar, se você não... Não precisa dizer, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que praticar. Porque eu estou no amor de Deus, eu estou com Jesus. As coisas na minha vida vão acontecendo, eu vou praticando, eu vou fazendo, eu vou acudir o necessitado, eu vou praticar o culto que reúne os irmãos, eu vou adorar a Deus, eu vou cantar, eu vou abraçar os irmãos, eu vou fazer parte de uma comunidade. Eu sei dessas coisas, porque eu estou em Jesus. Mas a religião vai dizer o seguinte, não, o caminho apertado, a estrada ali estreita, são as nossas regras, as nossas práticas, as nossas normas. E se você não fazer, está lascado. Você está lascado. E tira Jesus fora. Tira Jesus como caminho e tira Jesus como a porta. A religião não é a porta. A religião não é o caminho. Os meus procedimentos não são caminho, nem são a porta. Os meus procedimentos éticos não é nem a porta nem o caminho. Jesus é que é a porta e Jesus que é o caminho. Você crê nisso, irmão? Você entendeu de todo o teu coração nisso? Eu pergunto para ti uma coisa, você já compreendia isso? Pode ser sincero para mim, você compreendia dessa forma? Que aquilo ali não eram normas, critérios, procedimentos religiosos, mas que era Jesus? Você compreendia dessa forma? Dentro do teu coração pense isso. Eu quero que assim, quando nós começamos, o propósito desse caminho, eu sempre falei para os irmãos,
que o propósito era conscientizar as pessoas, não era fazer delas pessoas guardadoras de lei, de leis, de normas, de procedimentos e disso e daquilo, de pessoas ritualistas. Uma coisa que eu deixei bem claro é que nós estaríamos conscientizando as pessoas a respeito do reino de Deus, livrando as pessoas da culpa, do desespero, da falta de paz no coração, conscientizando elas a respeito de que Jesus é aquele que traz pacificação para o nosso coração. Porque se a gente não entender, irmãos, a gente vai ouvir, a gente vai achar bonito, a gente vai achar legal, a gente vai achar assim, bem, as coisas se encaixam certinho, mas a gente ainda vai continuar religioso. A gente ainda vai responder o olho por olho, dente por dente, mesmo que a gente não pregue isso. A gente vai responder olho por olho, dente por dente. A gente vai sentir ódio, a gente vai cultivar o ódio, a gente vai ser egoísta, ainda a gente vai ser egoísta, porque a gente já participa lá das normas, das regras, dos preceitos, a gente faz tudo certinho, não falta um culto, oro todo dia, pago o meu dízimo em dia, dou esmola. Por que eu não vou ser salvo? Porque você não entendeu que o caminho é Jesus, que a porta é Jesus. Você entendeu que a religião é a porta e o caminho, que os teus procedimentos morais é a porta e o caminho. Se você participa de tudo, mas você é ruim, você é uma pessoa vingativa, uma pessoa amargurada, uma pessoa que não perdoa, irmãos, você entendeu tudo errado porque você errou a porta e você errou o caminho. E Jesus disse assim, preste atenção, e são muitos, ou melhor, são poucos aqueles que acertam com ela. Porque na época que Jesus estava, ninguém, praticamente ninguém ali em Israel. Foram poucos que se converteram. Foi poucos que tiveram um novo nascimento. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo muitas pessoas nascidas de novo, regeneradas por Deus fora da religião. E eu vejo, às vezes, pessoas em religião, denominação evangélicas, não regeneradas, não nascidas de novo. Por quê? Porque, irmãos, quem transforma o ser humano é Jesus. É Jesus. Eu quero que você grave isso para você. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Aquele que por mim entrar, salvar-se-á. Ele é a porta. Eu sou o caminho. Isso é exegese, isso é hermenêutica. Isso é uma sistemática de conhecimento, que não é através disso que a gente vai chegar à plena revelação de Deus, irmãos. A gente vai aprender isso também. Não é através de hermenêutica, de exegese, de sistemática aristotélicas que ensinaram a gente. É através da revelação dada por Deus pelo Evangelho da Salvação. A gente vai aprender isso em outra oportunidade. Mas eu quero que vocês guardem bastante. Eu estou revisando novamente. Que vocês guardem isso. Que a porta e o caminho é Jesus. Entenderam? Conseguiram assimilar? Ficou alguma dúvida assim? Que a gente poderia conversar, de repente, esclarecer? Não, mas isso e aquilo. Tem alguma coisa que talvez o coração de vocês ficou assim, cogitando entre dois senhores? Ou vocês realmente estão, de fato, entendendo que Jesus é a porta e o caminho? E eu vou dizer para vocês, esse caminho, essa porta, são grandes. O problema é que as pessoas não acertam com ela, porque entenderam tudo errado. Foi isso que Jesus veio revelar. Ele é a revelação. Colossenses diz assim, porque nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, Ele é a porta, irmãos. Então é uma coisa muito grande diante de nós, mas que quem não recebe por revelação não vai compreender. E a gente vê um mundo aí, ó, religioso, praticante de regras e normas, ruim de coração, amarguradas. Pessoas que não compreendem, que não são fraternas, que não são longâminas, que não são prestativas, que não usam de misericórdia para com o pecador, para aquele que precisa, que não procuram compreender e dizer, não, vamos ajudar, vamos dar uma chance, tá com problema. Não, às vezes nós somos igual aos fariseus mesmo, tá errado, tem mesmo que ir para o inferno. Porque talvez a gente não compreendeu que o caminho de Jesus é o caminho do amor.